cidades de 2.500 anos são descobertas na Amazônia. Esta é simplesmente a maior descoberta sobre a Amazônia, que começa finalmente a ser reconhecida pela ciência, com um artigo publicado nas maiores revistas científicas do mundo. Esta notícia realmente tem potencial para mudar a história da América do Sul. Hoje, cobertas pela floresta, vilas conectadas por estradas reuniam até 30 mil pessoas na Amazônia, o que é comparável à população de Londres na era romana. Rede de casas e campos é 1000 anos mais antiga que os achados anteriores. A ideia de que a Amazônia era pouco habitada antes da chegada dos europeus cai cada vez mais por terra. Arqueólogos descobriram um conjunto de antigas cidades que abrigaram milhares de pessoas há cerca de 2.500 anos e que estão hoje escondidas debaixo da floresta. Parece que quanto mais vozes clamam a verdade sobre o passado oculto da maior floresta do mundo, a versão oficial dos fatos vai ficando um tanto quanto sem saída. E aos poucos começa a admitir, ainda que em passos de formiga e sem vontade, aquilo que todos que acompanham o canal Além da Nuvem já sabem, que existe uma Amazônia secreta soterrada. Eu sou a Hope Shell e você está no canal Além da Nuvem. Essa é a descoberta da maior e mais antiga rede urbana de características construídas e escavadas na Amazônia até agora. Arqueólogos que trabalham nas profundezas da floresta amazônica descobriram uma extensa rede de cidades que remonta a 2.500 anos, ou seja, a 500 anos antes de Cristo. Os assentamentos altamente estruturados, com ruas largas e estradas longas e retas, praças e aglomerados de plataformas monumentais, foram encontrados no Vale Upano, no Equador amazônico, na parte oriental dos Andes, de acordo com um estudo publicado na revista Science, intitulado 2000 Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon, que significa 2.000 anos de urbanismo de jardins no Alto Amazonas. Essa é a descoberta da maior e mais antiga rede urbana de características construídas e escavadas na Amazônia até agora, e foi o resultado de mais de 2 décadas de investigações na região pela equipe da França, Alemanha, Equador e Porto Rico. A pesquisa começou com um trabalho de campo antes de implantar um método de sensoriamento remoto chamado detecção e alcance de luz, que usava luz laser para detectar estruturas abaixo das copas espessas das árvores. O principal autor do estudo, Stephen Rostan, arqueólogo e diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS da França, descreveu a descoberta como incrível. Na região de floresta do sul da Amazônia, no estado do Mato Grosso, aldeias circulares pré-hispânicas foram documentadas no alto do rio Xingu. Segundo o estudo, eles são semelhantes às aldeias modernas como Cuicuro, onde as malocas, como são chamadas as grandes casas coletivas, estão dispostas em círculo. Foi registrada uma enorme praça central circular e os maiores sítios arqueológicos podem atingir até 50 hectares, delimitado por valas periféricas com 500 a mais de 2.000 metros de comprimento. Essas valas são delimitadas por uma resistência interior elevada, onde originalmente foi construída uma cerca de madeira. As antigas praças medem 120 a 150 metros de diâmetro e as estradas chegam a até 40 metros de largura. Essas vias irradiam do espaço central em várias direções para se conectar a outros assentamentos ou locais que podem ter sido importantes para o sustento dos habitantes, segundo os autores do estudo. Também foram documentados os principais centros rituais, políticos, aldeias de médio porte, assim como pequenas aldeias sem praça central.
Os assentamentos eram separados por rios de até 10 quilômetros. Pois é, pessoal, mais uma confirmação de algo que o canal Além da Nuvem vem te mostrando há pelo menos 5 anos. Bom, e por aí vai, né? Tá cheio de evidência, basicamente. Agora, o que está acontecendo, basicamente, é que a ciência está criando mais uma barreira, tá? Veja, se você tem documentos de pessoas que estiveram lá e falaram uma série de coisas, por que por mais de 500 anos, ou quase 500 anos, isso não foi levado a sério? Né? Então, por que a historiografia moderna se esforçou tanto em apagar essas coisas, em fingir que elas não aconteceram, que não existiam, não existia uma civilização desenvolvida naquela região. Tá? E aqui, no caso, a gente acabou de ver um estudo na Amazônia Equatoriana, mas a gente começa a ver que isso vai se estendendo. Eu queria ter mostrado, tem um vídeo que estava lá do canal Adriano Pedras Preciosas, que foi uma pessoa que foi lá e mandou para ele. Eu já tinha mostrado, só que eu não achei o vídeo aqui agora. Com uma muralha de 4 quilômetros de extensão dentro da Amazônia, uma muralha de pedras bem antigas, aquele estilo ciclópico, né, que são grandes pedras empilhadas. Então era uma coisa assim bem grande e bem antiga, não é uma coisa de espanhóis e portugueses, pelo estilo da produção, da ruína. Né? Existiam várias, assim, a gente já mostrou várias e muitas aqui no canal. Tinha uma outra que tinha um formato de animais também, umas pedras bem grandes. Então, eventualmente o pessoal agora vai para dentro da Amazônia e começa a encontrar. E o que a ciência está fazendo agora? A versão oficial dos fatos, vamos colocar assim. O que eles estão fazendo, basicamente, é criar uma história mais próxima do que você pode chegar, descobrindo sozinho, para não ter é meio que uma verdade sendo passada em doses homeopáticas. Eles estão criando uma narrativa tipo que eram realmente povoados, eram civilizações densamente povoadas, mas não muito diferente do que é hoje. Então o pessoal até faziam construções, mas era com tijolos de barro. Não, tá? Existem relatos e documentos da época que falam de construções de pedra, de comércio de ouro, de metalurgia, de uso de utensílios metálicos em cozinhas, por exemplo. Tá? É uma coisa, não tem nada a ver com o que eles passam. Então, por isso eu te convido, né, quem quiser, adquirir o livro A Verdadeira História do Brasil. Uma das coisas que você vai ver ali é o relato do Frei Gaspar de Carvajal, em português moderno, na íntegra, bem documentadinho ali, para você ver tudo que ele falou, fora há um monte de outras evidências. Tem 314 páginas do Brasil inteiro, a verdadeira história do Brasil. Tá? O aspecto do Brasil português, os reis templários, a verdadeira história desse Brasil também, o Brasil de Portugal, que outra coisa que eles falsificaram completamente, depois da independência e da República, principalmente da República. Então, a gente precisa levar isso a sério porque é a história do nosso país, tá entendendo? Então, a gente precisa realmente trazer isso à tona e fazer com que a verdadeira história seja contada. Né? E as mentiras que foram perpetuadas até aqui sejam superadas, finalmente. A Amazônia é protegida pelos donos do mundo, entre aspas, né? Assim como da mesma forma que eles protegem, entre aspas, o Polo Norte. Eles escondem, com certeza, né? Pessoal, deixe seu like, tá? Por gentileza. Deixe seu like. Tem o nosso parceiro aqui, Tartária e Arcanum, também presente. Grande abraço, tamo junto. A gente tem um outro livro na pré-venda que é Tartária, Lendas e Criaturas, que tá lá na livraria do Instituto São Brandão também, tá, pessoal? Aproveitem também, quem quiser já adquirir, tá? Já está disponível na pré-venda, que é esse daqui, ó. Tá? Tartária, Lendas e Criaturas. É a colaboração do Tartária e Arcanum também. E
tá bem legal também, tá, pessoal? Ele ainda não, no caso, ainda não chegou, né? Isso aqui vai demorar um pouquinho pra gente entregar. Mas a verdadeira história do Brasil já tá disponível. Tá? Mas eu sempre recomendo adquirir na pré-venda, que você tá fazendo, tornando possível, né, esse trabalho da livraria do Instituto São Brandão. Tá bom, pessoal? Finalizando também, né, nós temos as formas de você poder se somar, apoiar esse trabalho lá dentro do site do Instituto São Brandão. Deixa eu pular aqui. Agora a gente tem as modalidades de assinatura, tá? Torne-se membro apoiador, tendo acesso às lives semanais e à comunidade fechada. Essa semana a gente já retoma com as lives. Essa semana vai ter mais de uma, tá? Ou como associado, tendo acesso às lives semanais, comunidade fechada, a biblioteca e aos 7 cursos raízes do Instituto São Brandão, incluindo a verdadeira história do Brasil. Os livros, basta você acessar e clicar em livraria, que você sai lá na livraria, ok, pessoal? Então eu vou encerrando por aqui, pedindo que você deixe seu like, por gentileza, se inscreva aqui no canal se você não tiver inscrito, verifica se você ainda está inscrito, tá? Ativa o sino para ser notificado e fica atento nas lives, nas outras redes também, que a gente sempre avisa lá. Segue a gente no Insta, no Telegram, Além da Nuvem, _ canal, nos dois, tá? Além da Nuvem, aquela linhazinha embaixo, canal, ok, pessoal? Então tenham todos uma ótima semana, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.